Olá, internauta, seja bem-vindo a mais uma live no facebook.com/atuonline, uma live muito especial, uma conversa muito bacana com ela, Cláudia Dias Batista Souza, 70 anos, esse é o nome de batismo dela, internacionalmente conhecida como Monja Coen Roshi. Tudo certo? Tudo certo. Que bom estar com a presença iluminada da senhora aqui. Muito obrigada. É uma bênção estar aqui em Salvador e poder estar participando da televisão, da sua gravação e vim aqui fazer o lançamento do livro na Livraria Cultura e recebi um carinho muito grande de todos aqui. Então, muito me alegra poder estar com vocês. O livro, o sofrimento é opcional, como o Zen Budismo pode ajudar a curar e minimizar os males da depressão. Aí eu começo a entrevista com essa pergunta, monja. Como é que a filosofia da senhora pode ajudar tantas pessoas que hoje padecem com a depressão? Então, nós não temos a cura da depressão e nem significa que esse livro seja a cura da depressão, mas ele pode ajudar no processo de cura. Ele pode ajudar no processo de você compreender, primeiro, que está com depressão. Segundo, que depressão é uma doença e que ela pode ter vários níveis diferentes. Não significa que você vai ser o livro e vai se curar, mas eu vou mostrar um caminho, inclusive, que o próprio Buda, o próprio príncipe histórico Siddhartha Gautama passou por um processo de depressão, de desencanto com a vida, de questionamento sobre a existência. E ele vai, através das práticas meditativas, que a gente chama de zazen, encontrar um caminho de libertação. Então, eu aponto esse caminho de libertação que o Buda histórico nos deixa. E ele vai falar que há 4 nobres verdades. A primeira é que a insatisfação existe. Nós, às vezes, traduzimos como sofrimento, mas não é exatamente sofrimento. Por isso, o nome do livro diz que o sofrimento é opcional. A depressão existe, a tristeza existe, a dor existe, mas você sofrer em cima dela é extra. A vida nos dá armadilhas. É como se a gente recebesse flechadas. Só que você não precisa ficar pondo uma flecha em cima desta e ficar ferindo mais a ferida que a vida já nos deu. É preciso curar, é preciso restaurar os nossos sofrimentos. E eu aponto um caminho, que é o caminho que Buda descobriu das 4 nobres verdades. Quais são elas, monja Coen? Que insatisfação existe, que seria este sofrimento, essa dor existe, que existe causas, mesmo que a pessoa diz, eu fico triste sem razão nenhuma, não. Há causas. Terceiro, há um estado chamado de nirvana, que é paz de tranquilidade, e existe um caminho de prática que nos leva, que é o próprio nirvana. Então, é o estímulo que a gente começa primeiro, a se lembrar da verdade. A verdade é que não há nada fixo nem nada permanente. Nem mesmo a depressão é fixa ou permanente. Por mais que você queira segurar e manter um estado depressivo, ele passa. Estamos ao vivo com a monja Coen, essa senhora de 70 anos de muita sabedoria, muito iluminada. A própria presença dela traz uma paz de espírito para o ambiente. Muitas pessoas aqui, monja, acompanhando a senhora ao vivo pelo facebook.com/atuonline. Vânia Lima, obrigado, Vânia. Pode fazer sua pergunta para a monja. Isaac Gomes também, elogiando bastante os seus ensinamentos e a oportunidade que os baianos têm de conhecer a senhora pessoalmente. Deu para visitar alguma coisa na Bahia? Eu sei que a agenda foi muito corrida. Desta vez, não. Eu tive algum tempo atrás aqui na Bahia, pude visitar o Pelourinho, e ainda inclusive fui numa noite que tinha um som de tambores, que foi uma coisa muito linda e muito vergonhosa para nós, de tudo que foi feito aqui contra os povos que vieram da África. Então, estou sempre nesse resgate de um passado que precisa ser restaurado pelas maldades que foram feitas e que a gente seja capaz de acolher todos os seres, independente. Veja só, fizeram outro dia uma fotografia do DNA brasileiro. Eu fui uma das pessoas fotografadas. Teve gente aqui da Bahia também, do Brasil todo. E eles tiraram pedacinhos do nosso DNA e mandaram analisar lá nos Estados Unidos. E a conclusão que o meu DNA, por exemplo, ele vem do norte da África.
Há 8.000 anos atrás, meus ancestrais estavam lá. Depois vieram através da caça, foram para a Europa. Teve grupos deles que foram para a América do Norte. Então, nós temos ancestralidade indígena também misturada nisso. Então, se a gente pensar, cada um de nós é uma mistura de vários povos. E a mãe África é a fonte da vida humana, pelo que nós conhecemos agora. Então, por que não respeitar? Desculpa, a senhora é filha de um português Portugueses. e uma mãe brasileira paulistana, não é isso? Sim, mas ela também é neta de portugueses. Então, a gente vem de uma tradição de portugueses. Mas como é que os portugueses chegaram a Portugal? Perfeitamente. Eles não são nativos de Portugal. Perfeitamente. E é isso que a gente vai descobrindo, que a maioria dos povos da Europa, alemães e todos eles, vieram do norte da África. Isso é que é fantástico. E isso também está previsto na própria filosofia pregada pela senhora do budismo. Todos somos unidos de alguma forma. Essa segregação, inclusive, é uma burrice histórica. É uma ignorância, porque todos temos ancestralidades comuns. Nós pertencemos a uma única família biológica, que é a família humana. E quando nos damos conta disso, nos reconhecemos no outro, que não é igual a nós, é diferente. E essa é a beleza, não há dois seres iguais. Cada um de nós, cada uma de nós é único e tem o seu papel e a sua função na vida. O importante é que a gente descobre qual é o nosso talento e onde é que a gente pode usar esse talento, não para o bem pessoal, mas para o bem coletivo. Eu tenho uma pergunta para a senhora que utiliza muito bem as novas tecnologias, as redes sociais, justamente para levar a mensagem que a senhora julga tão importante para mais pessoas. Eu imagino que no trabalho que a senhora faz, sobretudo no canal do YouTube, que é muito acessado e que tem mensagens bem edificantes, a senhora deve receber bastante feedback de pessoas que estão atormentadas pelos males contemporâneos. Qual a principal apelo que a senhora recebe, o pedido de ajuda coletivo que impera hoje? O que eu tenho recebido muito são sinais de gratidão, porque às vezes a gente não tem a noção da extensão que esses ensinamentos podem fazer. Tem pessoas que chegaram para mim e disseram: monja, eu ia me matar, eu ia me suicidar, e eu ouvi a sua voz, eu ouvi seu ensinamento e mudei. Então, para mim, isso é o presente maior que eu possa ter. Os ensinamentos não são meus, são de Buda, de 2.600 anos atrás. Eu facilito traduzindo para a nossa linguagem de agora. E, de repente, no momento que foi colocado no YouTube, ele teve uma extensão tão grande. E tem muitas pessoas que fazem perguntas, sim. De tempos em tempos, o canal Mova, ele seleciona, um grupo de jovens que trabalham nesse canal, eles selecionam perguntas das pessoas que ouvem e trazem para que façam novo programa. Então, muitos deles eu estou respondendo a essas ansiedades. Como ficar bem num momento tão turbulento como o nosso? Como encontrar tranquilidade se tudo está intranquilo à nossa volta? Como poder respeitar uma pessoa que nos desrespeita? Então, são mais ou menos, é nessa direção que a maioria das perguntas vem. E as respostas o budismo traz, ou as respostas estão internas a gente mesmo? Nós temos as respostas, sim. Nós precisamos aprender a acessar a essa sabedoria que está em nós. Buda, ele apenas aponta, dizendo: você é sabedoria. Todo o seu corpo é sabedoria. Toda a sua mente é plena de sabedoria. Mas é preciso cuidado. Uma das frases que eu gosto muito de Buda, que ele diz o seguinte: a mente humana deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores. Quais são essas cobras venenosas na nossa mente? Que assaltantes são esses que roubam a nossa tranquilidade e a nossa sabedoria? Então temos que conhecê-los para dar a ele o seu lugar de descanso e permitir que a sabedoria verdadeira se manifeste. Estamos ao vivo no facebook.com/aratonline, uma entrevista muito honrosa com essa mulher guerreira, uma mulher de uma história de vida bastante intensa, a gente pode dizer assim, e que aos 70 anos consegue mostrar uma vitalidade, uma serenidade, uma presença de espírito que muitos jovens não conseguem. Qual o segredo e qual a recomendação que a senhora daria para os jovens que padecem com essa falta de tempo, essa turbulência e acham que não conseguem mais fazer nada?
Eu tenho um pequeno segredo que chama Zazen. Zá quer dizer sentar e Zen é meditação. E meditação não significa que você vai ficar 10 horas por dia meditando. Isso é uma coisa especial, é um retiro, é outra coisa. Mas no dia a dia basta um segundo de respiração consciente. Apenas sente-se numa cadeira, endireite a coluna vertebral, endireite a cabeça, encaixe o crânio e respire. Mas respire assim, inspire, a inspiração é passiva, o ar apenas entra, é uma pequena pausa e solte pela boca. Expire completamente. Perceba que no final da expiração há uma contração no baixo abdômen. Olha, às vezes fazer isso uma só vez modifica o seu estado. Você tem presença, você recebe oxigênio, você se sente um ser humano vivo e você pode atuar melhor na sua vida. A senhora está vivendo, está nos ajudando a viver em um momento que é muito turbulento do ponto de vista, inclusive, político. Há muito extremismo aqui no Brasil, em outros lugares do mundo. As pessoas assumem suas posições de forma bem inflamadas, fervorosas. O budismo, do pouco que eu conheço do budismo, sempre opta pelo caminho do meio. Isso. Essas posições extremadas significam maturidade política, imaturidade política, ou as pessoas deveriam tentar mais conciliação e menos beligerância? Você disse, é isso. O que tá nos faltando é meio de campo. Imagine um time que tem ataque, tem defesa e não tem meio de campo. Então não funciona, não é time, não joga. E é o que está acontecendo conosco. As pessoas ficam se enrijecendo em determinadas posições. Isso também é uma responsabilidade da mídia, isso também é uma responsabilidade dos marqueteiros, que começaram a fazer campanhas, e não é só no Brasil, também nos Estados Unidos e na Europa, de tomar inimizades em dois pontos de vista que se opõem, que são diferentes, que pode ter conflito, é diferente de confronto. Eu posso pensar diferente, nós podemos ter conflitos, confrontar-se ao que está acontecendo. Eu não falo mais com você se você não concorda comigo. Tem pessoas que pararam de vir na minha comunidade porque eu defendi uma determinada personagem política. Por quê? Nós estamos falando dos ensinamentos de Buda que transcende tempo e espaço. Eu posso ter minhas preferências momentâneas, mas isso não destrói alguma coisa que é mais preciosa, na verdade. E isso está acontecendo muito. Irmãos que não se falam, filhos que não falam com o pai porque pensam em formas políticas e soluções administrativas, sociais diferentes. Quando nós podemos colaborar, gente. A diferença é isso, vamos colaborar. Temos pontos de vista diferentes. Será que dá para fazer isso junto? Mas ainda estamos um pouco distantes. A monja, para quem não conhece, para quem não sabe toda a história de vida dela, a biografia, ela também foi repórter, foi jornalista no jornal Folha da Tarde, Jornal da Tarde, do Grupo Estado de São Paulo, e também é prima dos criadores dos Mutantes. São dos dois meninos, os músicos. Eles que revolucionaram a música popular brasileira. A senhora já deu um toque aí sobre a posição da mídia. A senhora acha que a imprensa brasileira hoje está tendo atitudes responsáveis, está ajudando a sociedade a crescer ou tem exageros? Eu acho que tem exageros, tem partidarismo muito grande, tenta ser partidária, mas não é. Então a gente tem, mas não é só no Brasil, é no mundo. E às vezes eu me pergunto, a quem interessa que a comunidade humana tenha medo? A quem interessa só divulgar crimes, assassinatos, corrupções, quando tem tanta gente boa fazendo coisas boas? A quem interessa? E é uma coisa que todos nós devíamos pensar. Por que essa notícia está sendo dada? Tem outras coisas boas acontecendo. Você está fazendo uma entrevista comigo e nós não estamos falando em matar, em destruir, em roubar. Pelo contrário, como é que nós criamos seres íntegros, seres honestos, seres bons, que é a maioria da população. Mas se a gente bombardeia, desde que acorda, só com notícias prejudiciais, negativas, do que é errado, nós vamos ficar assustados, com medo. E aí, daí gerar a depressão é um passo. É muito fácil. Se nada tem solução, se a política não presta, o sistema educacional não presta, o sistema judiciário não presta, o sistema de saúde não presta, nós ficamos amedrontados, assustados e sem solução, sem esperança. Mas tem coisas lindas.
Eu tive uma aluna que ficou muito doente em São Paulo, fomos no Hospital das Clínicas, que é um hospital público, muito bem recebida, só gratidão. Enfermeiras maravilhosas, médicos jovens, atenciosos, explicando tudo, um ótimo tratamento. Por que que reclamamos tanto e só mostramos aquele hospital que falhou, aquele médico que falhou e os bons? A gente está esquecendo do bem. E o bem é mais forte. E a gente precisa mostrar ao mundo e olhar para as coisas boas. O nascer do sol é lindo, o pôr do sol é maravilhoso, a flor que desabrocha, as ondas do mar, vocês aqui em Salvador. Tanta coisa bonita. E a gente só olhando para o que está feio, o que está ruim, não pode. Tem que ter, como você falou, é o caminho do meio. Tem um equilíbrio. Não é ser poliana, que vê tudo cor-de-rosa, tudo lindo. Há coisas erradas, temos que nos manifestar para que elas se modifiquem, mas a gente se manifesta sem violência, sem agressão, sem insultar ninguém. Monja Coen aqui em Salvador e dando a honra a gente de assim, responder perguntas aos internautas do facebook.com/online. Eu tenho minha última pergunta para poder liberar a Monja, que ela precisa viajar. E é o seguinte: pessoas, figuras históricas, míticas, como Jesus Cristo, como Buda, eles foram muito importantes e necessários para mudar o rumo do planeta, a história da humanidade. A senhora considera que hoje, com essas tecnologias, o avanço que permite com que cada indivíduo possa ter um poder muito maior, muito crescente nas mensagens que passa, por exemplo, que hoje esse indivíduo tem condições também de mudar a história do mundo sem precisar apelar para grandes corporações? Uma pessoa sozinha é capaz? Eu acho que muitos de nós juntos somos capazes. E eu acho que é um momento muito interessante que essa tecnologia nos permite acessar um grupo muito maior de pessoas. Agora é preciso ver que valores você está tendo, quais são seus princípios e que valores você quer transmitir. A gente tem pessoas que têm milhões de seguidores e às vezes alguns deles fazem algumas coisas que são só lúdicas. Tá bom, nós queremos rir, é engraçado, mas a gente tem que ser capaz também de trazer essa mensagem de transformação. Nós somos a transformação que queremos no mundo e a gente pode fazer esse mundo cada vez melhor. Todos nós. Monja Coen, a senhora é a transformação que o mundo precisa. Parabéns, muito obrigado. Seja sempre bem-vinda. Até uma próxima oportunidade. Obrigada a você.